Aqui estamos de volta em mais uma quinta-feira para participar de mais um banquete espiritual. E hoje será a vez de ouvirmos um convidado bastante querido, especial para a gente, que é o Cláudio Bueno. Cláudio Bueno, que é lá de Osasco, em São Paulo, né? Então, Cláudio, em nome de toda a agenda espírita, não só do Francisco, da Maria Lúcia, do Leonardo, mas de toda a agenda espírita, sinta-se abraçado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês, boa noite, Francisco, e a sua equipe também. É um prazer falar na Agenda Espírita Brasil e dar a minha humilde contribuição num tema que é muito gostoso de falar e tão importante nos dias atuais, que é pacificação. Perfeito. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Maria Lúcia vai ler a página para a gente, eu vou fazer a prece inicial e logo em seguida a gente vai passar a palavra para o nosso convidado, certo? Então, Maria Lúcia, a palavra é com você. Boa noite. Olha, nós não estamos te ouvindo não, Maria Lúcia. Vai lá. É isso. Vai, fala aí. Não estamos ouvindo ainda. Dá uma mexidinha aí no seu microfone. Alô? Alô? Está cortando, está sumindo, tá? Bom, então, Maria Lúcia, vê se fala agora. Não, ainda não está não. Vamos ver aqui seu microfone dizendo aqui que está ainda mudo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos, então, eu vou fazer a página e faço a prece, então, tá bom? E, no final, você entra com a gente, tá legal? Felizmente, acontece, né? Então, vamos lá. É do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição que caiu para hoje é para vencer o mal. É o capítulo 30. Não se deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo está na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. E Paulo fala assim, através, obviamente, aliás, Emmanuel fala assim, traduzindo essa pequena passagem do Paulo de Tarso. Diz Emmanuel: muita gente, quando não se mostra positivamente inclinado à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação, de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia-bondade peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo, para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. É indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta arremeter os punhos
cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso amigo, irmão e mestre, e solicitar o amparo dessa espiritualidade amigo para mais esta tarefa, para mais este compromisso desta noite, rogando aos benfeitores amigos que possam envolver o nosso irmão Cláudio Bueno, para que ele possa trazer, divino amigo, a vossa mensagem, como tu mesmo procurou transmiti-la a nós. Ele possa ser envolvido, intuído e trazer tua mensagem, Senhor, de forma a abrandar, a acalmar os corações aflitos que conosco estão sintonizados nesse instante. Sê conosco, Senhor, mais esta vez, que assim seja. Então, minha gente, o nosso Cláudio Bueno é trabalhador do Instituto Espírita Obreiros do Bem, atua nas áreas administrativa, mediúnica, de ensino, e também junto ao livro, lógico, livro espírita, e palestras também internas lá em sua instituição. Então, Cláudio, muito boa noite, prazer recebê-lo e a palavra é toda sua. Muito obrigado, Francisco. Muito bem, então vamos tratar do assunto pacificação. É um tema gostoso de falar e, como eu dizia para a equipe um pouquinho antes de iniciarmos a transmissão, é um tema da maior importância nos dias atuais. Existe uma ideia que encerra uma lei, que é o livre-arbítrio, a lei de liberdade que Deus instituiu no universo. E o livre-arbítrio nos faz sermos únicos, nos faz sermos livres. É uma das coisas mais lindas que eu gosto de tratar na doutrina espírita, é exatamente sobre essa questão da liberdade. Deus nos conferiu essa oportunidade de escolher, de fazer as nossas escolhas e com isso, construir o nosso caminho, construir o nosso destino, construir a nossa felicidade. Então, fazemos escolhas o tempo todo. Pois bem, mas Deus criou também, instituiu universalmente uma outra lei não menos importante, que é a lei de causa e efeito. Essas duas leis, eu quero crer, elas contrabalançam a questão primordial da justiça no mundo, da justiça no universo. Não é? A lei de causa e efeito, ela coordena as nossas ações, não é? Pelo mecanismo da justiça. Então, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que agindo com retidão, princípio de justiça e sentimentos brandos, estaremos fazendo o certo. Pois bem, mas como termos a certeza de que estamos nesse caminho? Como termos a certeza de que estamos fazendo o certo? É preciso que haja um parâmetro, é preciso que haja um roteiro. E, dentre tantas contribuições que Deus, Pai, nos trouxe à Terra, com espíritos de escola, com espíritos adiantados, a principal delas, segundo nós espíritas, é Jesus. Jesus trouxe o Evangelho, Jesus trouxe um código de moral, um código de procedimento moral,
né, de relações humanas para nós todos, os seus irmãos, e, segundo o que compreendemos, o Evangelho de Jesus é um roteiro para que nós possamos chegar ao ponto que Deus espera de nós, né? Fazer as coisas certas, caminhar, avançar, evoluir, progredir. Pois bem, o Evangelho de Jesus, portanto, segundo nós, é um roteiro seguro, né, que cria esses parâmetros de conduta para todos nós. Muito bem. Há uma prática, entre os espíritas principalmente, muito comum, que é a do evangelho em casa. Muitos espíritas no Brasil e fora do Brasil praticam, reúnem-se semanalmente para estudar o evangelho. O que Jesus nos trouxe? O que Jesus deixou para avaliação? Que instruções foram aquelas que ele nos trouxe para que pudéssemos desenvolver as nossas aptidões, as nossas qualidades, a nossa inteligência, conviver pacificamente, não é? Muito bem. Então, estudando, destrinchando os ensinos de Jesus contidos no Evangelho, através dessa prática saudável que é o Evangelho no lar, a gente percebe que a convivência em família se acalma. As pessoas começam a dar menos importância às questões puramente materiais e começam a valorizar mais os cuidados com a alma, os cuidados com o espírito, não é? Essa prática saudável do Evangelho, ela acaba trazendo vibrações mais suaves para as pessoas individualmente e acabam melhorando também as relações afetivas entre os familiares. Então, fazendo-se esse estudo, tendo-se essa prática com frequência, com disciplina, se percebe que há menos revolta, menos agressividade na família, mais equilíbrio diante das dificuldades, mais compreensão com as imperfeições do outro. Enfim, nós podemos observar um ganho considerável na harmonização do clima espiritual da casa, do clima espiritual do lar. Então, inegavelmente, estudar o Evangelho, não é? que em casa é uma atitude pacífica, sem dúvida alguma. O Cristo, neste mesmo Evangelho, ele se referiu às questões da paz, da pacificação, em muitas circunstâncias. Ele disse, por exemplo, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os brandos. Em outras circunstâncias, também se dirigiu à humanidade com esses termos. Mas há um ensino que o Cristo trouxe e que causa uma certa espécie, soa diferente nos ouvidos da pessoa desacostumada desses assuntos. Jesus disse em certo momento: se alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém te ferir na face direita, oferece a outra. Aí é estranho. Aquele que recebeu um golpe deve aceitar com naturalidade um novo insulto? Será que Jesus quis dizer? Os ensinos do Cristo eram essencialmente morais. Embora ele tomasse de coisas materiais, não é? De objetos e das circunstâncias que envolviam as pessoas
no seu dia a dia, mas a essência do seu ensino era puramente moral, espiritual. Allan Kardec, neste livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, explica numa frase o que Jesus quis dizer com dar a outra face. Kardec diz que aquele que for agredido, que aquele que tiver usurpado nos seus direitos materiais ou morais, não deve revidar, não deve dar o troco, não deve vingar-se. Está aí a resposta do porquê dar a outra face. É não se vingar. Pois bem, então, nós vemos que Jesus propôs com isso uma atitude pacífica diante da ofensa. Porém, Jesus não proibiu o direito de defesa. Olha só que interessante. O princípio de autodefesa é uma lei natural, é um direito natural. O princípio de autodefesa é uma manifestação do instinto de conservação, gente, através do qual nós garantimos a nossa integridade física e moral contra qualquer tipo de agressão. Portanto, a autodefesa, no entanto, não dá o direito ao agredido de impor ao agressor o mesmo prejuízo. A autodefesa não pode ser uma desculpa para violar os direitos de quem se sentiu agredido. Ou seja, de fazer justiça com as próprias mãos. Então vejam, o Cristo tomou uma atitude pacífica diante da ofensa, mas não proibiu a defesa. A defesa, portanto, não nos dá o direito de retribuir com o mesmo prejuízo ao agressor, tá certo? Mas, infelizmente, muitos ainda pensam como os homens do tempo de Moisés. Lá se vão 3.500 anos, em que o olho por olho, dente por dente era a lei. São exatamente aquelas pessoas muito orgulhosas, preconceituosas, que acham que levar desaforo para casa é desonra. Né? Que acham que reagir é ser covarde. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Suportar o insulto sem vingança é fortalecer o espírito. É agir pacificamente diante de uma situação adversa. Então, essa atitude aparentemente passiva mostra, na realidade, muita coragem moral. Do ponto de vista espiritual, não revidar uma ofensa, um ataque, já é uma autodefesa, já é uma autoproteção. Então, resumindo, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, condenou o contra-ataque. Em outras palavras, não retribuir o mal com o mal. Ainda mais quando sabemos e refletimos que é preferível ser prejudicado do que causar prejuízo ao outro. Tá certo? Quando você é prejudicado e consegue perdoar, você
isola a questão. E ela passa a ficar com o outro. Pois bem, há uma palavrinha mágica que também transmite uma ideia de atitude pacífica. É o perdão. Perdoar é uma atitude pacífica. Há duas formas elementares de perdão. O perdão com os lábios, que é superficial, hipócrita, raso, e o perdão com o coração. Este é profundo, este é verdadeiro e pode-se dizer definitivo. Perdoar com o coração significa mostrar-se empático, realmente se colocar no lugar do outro. Por que será que ele agiu assim comigo? Tá certo? Colocar-se no lugar do outro, empatia. E também indulgência. Saber que aquele que errou vai aprender com o erro e vai se tornar melhor, mesmo que o erro se repita. Então, é função nossa, ao perdoar, colocar-se no lugar do outro, sim, e ser indulgente, tentar compreender o erro do outro, as circunstâncias em que ele errou. Tanto é verdade isso, que um outro ensino de Jesus reforça essa ideia de que devemos perdoar até um inimigo. É dificílimo de compreender até como perdoar um inimigo. Como é que você pode perdoar um inimigo se você não se colocar no lugar dele? Ou se você não tentar compreender os problemas que ele enfrenta? Muito bem. Então, o perdão dissolve antipatia, o perdão dissolve ódio. E, ao contrário, o perdão faz nascer compreensão, faz nascer amizade, já nessa vida. Aí lembramos de um outro ensino do Cristo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele. Então, antes de morrer, que a gente possa diluir as nossas diferenças, as nossas inimizades, né, com as pessoas, as nossas antipatias, para que isto não avance e não atravesse para o outro lado da vida, onde pode haver perseguição, onde o problema pode ganhar corpo, inclusive. Não é? Então, você perdoa aqui e agora, e as coisas vão caminhar de forma mais natural. Então, reconciliar-se já é uma medida de paz preventiva. Muito bem. Todos nós, na Terra, vivemos em constante conflito. Tá certo? As pessoas conflitam-se e confrontam-se com muita frequência. Então, normalmente, esses conflitos surgem do quê? Surgem das nossas imperfeições morais, principalmente do orgulho e do egoísmo. Agora, eu sugeriria uma forma de nós nos anteciparmos aos conflitos. Chegar antes do conflito. Ou amenizar, dissolvê-lo, para que ele não se expanda. É desarmar o espírito. Desarmar-se espiritualmente. O que significa isto?
No meu entendimento, desarmar o espírito é estar pronto para ouvir o outro. Colocar-se no lugar do outro. Aceitar o outro como o outro é. O indivíduo desarmado, espiritualmente, ele controla as emoções. Quando explode um conflito, seja de que natureza for e de que intensidade for, ele não deixa que as emoções o envolvam a ponto dele reagir, a ponto dele falar ou fazer coisas que farão com que ele se arrependa depois. Tá certo? Então, a pessoa controla as emoções controlando a si própria. Muito bem. A pessoa desarmada espiritualmente, ela não usa o desaforo. Ela não espalha o terror. Ela não faz ameaças. Ela não grita, nem emprega a força. Enfim, o seu modo de viver é o de um homem educado, que respeita e se faz respeitar. Então, vocês podem observar que muito do que nós estamos falando aqui talvez tenha a ver com o óbvio. Mas já se disse nas mídias da vida por aí que nunca se teve tanta necessidade de discutir o óbvio como agora. Ou seja, as coisas que já tinham sido conquistadas no plano ético, no plano moral, no plano da boa convivência, questões que aparentemente estavam consolidadas, e nós percebemos que alguns fatos desencadearam reações que mostram que a coisa não é bem assim. Certo? Então, o momento atual realmente pede que as pessoas se desarmem. Desarmem as suas relações familiares, sociais, se predispondo a atitudes mais pacíficas. Nós somos interdependentes, todos dependemos de todos. Ninguém vive ou sobrevive sozinho. E o respeito, hoje em dia, sempre, mas hoje em dia principalmente, se impõe como uma lei para a boa convivência. Diante de tantas diferenças, diante de tantas oposições, é necessário que haja respeito, controle das emoções, atitude pacífica, para que nós possamos ter boa convivência. Porque, olha, todo tipo de agressão, partindo de nós, por exemplo, retira de nós o direito e a razão. Quem agride expõe, fragiliza o direito e a razão. Tá certo? Então, o óbvio, como eu dizia, é necessário, né? A gente refazer algumas coisas, repor algumas coisas no lugar, refletir sobre assuntos que nós calculávamos que estivessem sedimentados. E hoje a gente vê que não é assim. Nós temos que aprender, e bastante ainda, e exercitar esse aprendizado junto com as pessoas, se relacionando com as pessoas. Pois bem, então,
Nós podemos sintetizar dizendo o seguinte: são medidas de pacificação. Conhecer as leis naturais que regem a vida. Olha, está aí uma coisa que, no meu modo de entender, tem tudo a ver com a pacificação, tanto íntima, interior, quanto a pacificação com o mundo, com as pessoas. É necessário que nós saibamos que a vida, que o mundo, que o universo é regido por leis. Leis imutáveis, leis sábias e perfeitas, que regem o mundo material, que regem também o mundo moral. O Cristo trouxe no Evangelho, como dissemos no início, essas leis pedagogicamente, para que nós soubéssemos que leis eram essas, sem as quais nós não avançamos, nós não progredimos. Não teremos paz, não encontraremos felicidade de forma nenhuma. É preciso saber o que nós estamos fazendo no mundo, para onde nós vamos, que destino queremos dar a nós mesmos. Então, conhecer as leis de Deus é fundamental para saber que terreno estamos pisando. Outra coisa, usar a liberdade que temos, essa fantástica liberdade que Deus nos deu, de poder escolher segundo a nossa vontade, mas a liberdade responsável, a liberdade com caridade e justiça. A liberdade que nos remeta também à igualdade e também à fraternidade. Sem esses princípios não haverá paz. Pois bem, retribuir o mal com o bem. Perdoar com o coração. Desarmar o espírito. Cumprir deveres e obrigações. Olha só. Aqui eu deixo uma observação. O que acontece, meus irmãos, quando nós não cumprimos deveres e obrigações que nos competem? O que acontece? Abre-se espaço para o conflito. Dependendo desses deveres e dessas obrigações, o conflito pode ter proporções acentuadas. Depende da posição que nós ocupamos na vida, no mundo, na sociedade. Deixar de cumprir deveres e obrigações é instrumento de conflito. O contrário, cumprir deveres e obrigações é instrumento de pacificação. Obrigar-se a progredir sempre. Kardec foi genial, muito preciso quando disse: reconhece-se o verdadeiro espírita quando ele se esforça por melhorar as suas condições gerais, íntimas. Todo cidadão de bem, todo indivíduo que realmente se impõe o progresso, ele está avançando, ele está no caminho certo, ele está pacificando e ajudando a pacificar, não é? Pois bem, então são detalhes que formam e nos informam sobre essa questão. O estudo da filosofia e da moral espíritas mostram que talvez o maior desafio que o homem tenha na vida é a educação do seu próprio sentimento.
viver em paz com a sua consciência. Educar os sentimentos. Nós não mudamos as pessoas. Elas próprias precisarão fazer isso. Já a nossa mudança, ninguém fará por nós. A atitude de mudar tem que partir de nós. Todas essas medidas, elas principalmente têm o caráter pessoal, individual, na busca dessa paz interior. Mas é preciso também considerar o trabalho que nós temos que desenvolver em relação à paz no mundo, em relação à paz na Terra. Pacificar-nos intimamente é fundamental. Tudo deve realmente começar dentro de nós. As transformações da visão e etc. Mas é fundamental que nós nos preocupemos com a colaboração em relação à paz no mundo. Então, valorizar, por exemplo, todo tipo de vida. A vida nunca foi, talvez em quaisquer tempos, tão desvalorizada como agora, principalmente quando se conhece o avanço da ciência, né, o conhecimento que nós temos hoje. Então, valorizar a vida é fundamental. Apoiar a ciência, a cultura, as artes. Estimular a educação. Se posicionar contra as desigualdades e injustiças. Cultivar o respeito e a solidariedade. Participar da conservação do planeta. Nosso tão judiado e sofrido planeta. Trabalhar para a sua preservação, com atitudes que começam dentro da nossa casa. Mudanças. Tudo isso tem a ver com a vida e os seus valores mais significativos. Então, a realidade é que nós precisamos começar a espiritualizar as nossas experiências humanas na Terra. Tá certo? Sejamos agentes do respeito, do acatamento, da gentileza e da cooperação. E cuidemos para que não sejamos agentes do desassossego, da perturbação, da desarmonia, dos escândalos. Entendamos aqui escândalos não só como aqueles fatos que têm repercussão ampla nos meios sociais, que causam turbulência, indignação, revolta, mas entendamos escândalo também como pequenas coisas que acontecem dentro da nossa própria casa, no nosso meio de trabalho, na vizinhança, e que têm repercussões muitas vezes tristes. Quanto aos criadores de escândalo, Jesus também se referiu a eles, dizendo: ai daquele por quem vem o escândalo. Então, ficamos por aqui com essas observações ligeiras sobre a pacificação
individual e as ações que nós temos que promover em relação à pacificação humana. Tá certo? Para encerrar as nossas observações, eu quero ler um breve poema que nós escrevemos sobre esse tema e se chama Um Mundo de Paz. Perturbar a ordem devia ser proibido. Tirar o sossego devia ser falta grave, cabendo ao faltoso rever o ocorrido, desculpar-se à sociedade pelo entrave. Afinal, que é que se faz bem feito sem calma? Ideal que se busque o direito sem trauma. Dirão que sonho coisas de um mundo perfeito, mas não, pois lá não há punição nem defeito. Cultivar a paz deveria ser exercício para toda a humanidade e obrigatório. Dói ver a terra palco de tanto suplício. Não é hora de fechar esse reformatório? É isso que eu queria dizer a vocês. Fiquem em paz e obrigado pela atenção que dispensaram até o momento. E eu gostaria, então, de, seguindo as orientações dos coordenadores da Agenda Espírita Brasil, encerrar com uma breve prece de agradecimento a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver, de aprimorar os valores do sentimento, da inteligência, de aprimorar o sentido da consciência e também obrigado pela oportunidade de sermos humildemente instrumentos de disseminação da brandura, do amor, do respeito, da gratidão, da solidariedade. Que haja paz para todos nós. Muito obrigado. Meu caro Cláudio, boa noite, muito obrigado e te agradecemos muito pela sua boa vontade de estar conosco esta noite. Esperamos tê-lo outras vezes também, tá? Gostamos muito da sua mensagem, né? E que você esteja conosco em outras oportunidades, com certeza você receberá convites nossos daí para frente, tá bom? Tá, muito obrigado a vocês, viu? Boa noite. Muito bom. Maria Lúcia, estará com o nosso Cláudio? Sim, muito boa a tua palestra, viu, Paulo? E me chamou a atenção a ideia essa da pacificação, né? O uso do evangelho, né? Que é, assim, notável na vida da gente, o efeito que faz em casa do evangelho. Realmente é um elemento muito importante para a pacificação. Os que não fazem não sabem o que estão perdendo, né? E outra coisa, né, que eu achei interessante, não revidar já é uma autodefesa, né? Então é bem interessante a gente observar isso, que não querer se vingar já é uma coisa muito boa, já cria um ambiente melhor. Jesus tem toda a razão, a gente vê isso na prática.
Foram ideias muito boas. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que aqui estiveram conosco e renovamos o convite para estarem novamente conosco na próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe a todos. Boa noite.